Paola do Livros e Fuxicos e hoje, finalmente, com muito orgulho, eu vim contar pra vocês mais sobre o meu livro e como foi o processo de escrevê-lo. Eu pedi pra vocês mandarem perguntas no Facebook e no Instagram do Livros e Fuxicos e através dessas perguntas eu criei um roteiro pra contar pra vocês tudo que eu posso sobre o livro. Então muito obrigada a cada um que mandou uma pergunta, ela foi muito importante pra mim. Espero sanar todas as dúvidas de vocês. Mas claro, se tiver alguma pergunta que eu não respondi, deixa aqui nos comentários que olha, tenho certeza que vocês vão me ouvir falar muito do meu livro ainda. Então vamos lá! Primeiro que eu já posso contar sobre o meu livro. Ele é um romance de época, vai se passar ali no século XIX, em uma cidadezinha do norte da Inglaterra. Ele é narrado em primeira pessoa e ele vai contar a história do Desmond e da Brianna, que são dois jovens super mega power amigos, eles se conhecem desde pequeno, as famílias são amigas, né, tem uma relação muito próxima por causa da amizade dos pais deles, eles sempre que podem estão juntos, mas vai acontecer algo que vai separar esses dois. A gente também tem uma trama familiar por trás, que é algo que me surpreendeu muito conforme eu escrevia, e além disso, o que eu mais posso contar pra vocês é o título, né, que eu falei esses dias nas redes sociais, que é Volte para mim. Então eu tô muito feliz e aí aguardando os próximos capítulos, como capa, sinopse, link pra compra. Assim que tiver tudo certo, eu compartilho com vocês. Além disso, também já posso falar que ele vai ser lançado nesse primeiro semestre, então antes do meio do ano. Então me aguardem, coloca meu livro aí na sua listinha de compra, fica de olho. E também a gente tá, claro, estudando essa parte, sabe, de onde eu vou encontrar vocês, quais são os eventos, quais são as cidades. Então se você quer me ver aí na sua cidade, você vai lá encher o saco da editora, porque o livro vai ser publicado pela editora Planeta, no selo Essência deles, que é o selo focado em romance de época. O primeiro romance de época que eu li na minha vida, gente, é da Planeta, do selo Essência. Vocês têm noção disso? E agora eu vou publicar o meu livro nesse mesmo selo. E agora, como que foi desde o processo de escrita até a publicação? Eu tive o respaldo de uma agência, a agência literária Crazy, que trabalha com autores nacionais, já tem vários autores incríveis aí publicados, tem uma galera muito bacana que tá vindo. Eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu tinha interesse de escrever um livro, se eu já tinha alguma coisa. Eles tinham visto, né, nas redes sociais eu comentando sobre o assunto. E aí nós começamos a conversar, que eu já tinha uma história, que ela estava ali, né, com algumas páginas escritas, mas não estava desenvolvida. E que meu maior medo era não ter tempo para escrever, não conseguir focar nisso. E o bacana dessa agência é que ela faz tanto o serviço de levar o meu trabalho, ela pega o meu livro, leva pra editora e fala: olha, o livro da Paola é maravilhoso, publique, compre esse livro. E eles fazem isso, que é uma das coisas mais difíceis, porque você é autor iniciante, fazer com que a editora leia o seu livro é muito difícil. Então a agência fez isso por mim e isso foi bacana demais. E eles também fazem aquele respaldo de ler o livro, revisar a parte ortográfica, se tem erro, se não tem erro. E também são os meus primeiros leitores beta. Eles leem e falam: olha, eu acho que talvez você possa melhorar em tal quesito, ou não gostei tanto do final, ou não gostei tanto do começo. Eles vão fazer essa avaliação técnica. E assim que eu assinei com a Crazy, já veio a proposta da editora Planeta, que eles me queriam. Então assim, em questão de uma semana eu assinei com essa agência e assinei com a editora também. Porque a editora e a agência já estavam conversando, eles já tinham essa relação. E aí, mais uma vez, é a facilidade, né, de ter esse contato, de ter um agente vendendo e lutando por você. Então a editora Planeta, a Crazy falou meu nome, eles já falaram: não, eu quero a Paola, vamos publicar a Paola. O contrato chegou aqui em casa, eu assinei em abril e tinha que entregar o livro prontinho, bonitinho pra editora em 10 de janeiro. Quando você começa a digitar, as ideias começam a borbulhar na sua mente, o seu livro ganha novas formas, sabe? É engraçado, eu conversava com a Babi Sete, que é uma autora de romance de época, que foi pra mim uma das minhas grandes inspirações, foi o momento que eu falei: não, eu quero realmente escrever, quero realmente publicar algo. Ela falava assim, ela falou uma vez pra mim: Paola, eu ouvia vozes, sabe? Eu fechava o olho e de repente vinha um casal
eles estavam brigando, ou vinha a imagem de uma protagonista dançando, e eu falava, não, eu tô ficando doida. Tô ficando doida, vou procurar ajuda. E exatamente comigo sempre foi assim, eu sempre fechava o olho, e quando eu pensava em algo, sabe quando a mente viaja? A Briana tava ali, sabe, de costas, o cabelão loiro cacheado dela pra todo lado, olhando pra casa dos pais dela, sempre era aquela imagem, o vento balançando os cachos, o vento balançando os cachos. Então ali era aquela minha ideia, eu já sabia os motivos dela pra estar naquele momento, eu sabia que seria exatamente ali que a minha história ia começar, mas eu não fazia a menor ideia de tudo que essa personagem ia sofrer, ia enfrentar, ia crescer pra chegar até ali. Então isso é uma coisa muito bacana de escrever, sabe, gente? Às vezes é uma coisa tão pequenininha que você tem aí na sua mente, uma faísquinha, e essa faísquinha vira uma fogaréu. Então por isso é muito importante você sentar a bunda e escrever. E também, às vezes, não planejar tudo, porque os personagens vão te surpreendendo. Então a única ideia que eu tinha quando eu comecei a escrever era essa, tá, gente? A primeira cena que vocês vão ler do meu livro. E o resto foi tudo sendo construído conforme eu escrevia. Por isso a minha maior dificuldade realmente era tempo. Tempo pra conciliar trabalho, conciliar família e escrita. Foi bem difícil, mas graças a Deus eu tive muita gente me apoiando e deu certo. Passei muitas noites sem dormir, o momento mais difícil era quando eu tinha tempo para escrever, mas não estava inspirada em escrever, porque também é uma coisa importante, às vezes você não tem nada pra fazer, mas você senta pra escrever e não sai, parece que tá forçando. Então eu precisei lidar com isso, com essas dificuldades de tempo na minha rotina muito louca. E eu não tô aqui pra exaltar a minha rotina, gente. Eu acho que agora, depois do livro, eu aprendi o quanto é importante você priorizar o que realmente importa. Então, na época do livro, eu precisei deixar de lado o YouTube, vocês sabem, eu deixei de lado o blog, eu deixei de lado a minha saúde até, minha alimentação virou uma bosta. Mas por causa do livro, porque era um sonho, é uma coisa que eu tava super feliz fazendo. Então, às vezes a gente precisa priorizar certas coisas assim, não levar todo mundo, sabe, o mundo inteiro nas costas. E a minha maior insegurança nesses momentos de escrita, nesses meses, é que vocês perguntaram, é claro, óbvio, de tá uma bosta, de tá uma merda. Porque você visualiza uma história, a história vai crescendo de você vai colocando um pedacinho seu, sabe? Vocês não vão ler a história só do Desmond, da Briana, vocês vão ler um pouco sobre o que eu acredito, sobre o que eu valorizo na minha vida, sobre o que eu acho certo, sobre erros, sobre acertos, sobre um pouco de quem eu sou. Claro que muitas pessoas já leram, já me deram feedback positivo, mas eu ainda tô com medo, esse é o meu maior medo e, tipo, é difícil pra caramba ter que lidar com essa ansiedade, não vou mentir, não. E a minha maior alegria, né, já falei insegurança, medo, a minha maior alegria, claro, foi acabar. Quando eu terminei chorando, quando eu terminei feliz, e quando eu terminei com duas coisas que eu sempre falo pra vocês, que eu valorizo muito em livros. Que é o coração quentinho, porque a mensagem ficou aqui dentro, sabe? E aquele sorriso bobo no rosto de tipo falar, ai, que fofo! Então foi, acho que a coisa mais assim incrível. E também quando as pessoas começaram a ler e falar o que elas sentiram com o livro, tipo, foi muito doido. Então eu já fico imaginando as resenhas, a opinião de vocês. Eu vou chorar pra caramba! Então, algumas coisas gerais que vocês perguntaram também. A ideia, né, gente? Eu já falei, não tinha a ideia formada, eu não tinha o livro inteiro na minha cabeça, eu tinha um pedaço dele. E a partir desse pedaço eu fui construindo. Escrita é muito processo de tentativa e erro. Então eu acho bacana você definir os horários que funcionam melhor pra você. E você descobre isso com o tempo, tá, gente? Não é logo no primeiro dia, na primeira semana. Nos 2 meses ali escrevendo, você vai descobrindo que horários são melhores pra você. E outra, gente, deixar o texto descansar é fundamental. Escreveu hoje, lê daqui 1 mês, você vai querer acrescentar coisas, tirar coisas, mudar a descrição de coisas. Você aprende muito nesse processo e vale muito a pena. Pesquisa, né? Nós estamos falando de um romance de época. Muito importante dizer, gente, que não é um romance histórico. As pessoas acham que um romance de época e romance histórico é a mesma coisa. O romance histórico ele tem que ter um embasamento de fatos gigantesco. Você precisa pesquisar guerras ou batalhas que estão naquele período, nome de pessoas famosas, você precisa realmente procurar fatos históricos e a partir desses fatos históricos construir a sua história. O meu romance é um romance de época, então ele foca nos personagens em uma época diferente, mas óbvio que eu pesquisei. Como tem uma ligação da minha história com a Escócia, eu precisava de uma cidade que fosse perto. Eu não queria que a história se passasse em Londres,
pra ter uma relação com a Escócia, que seria uma, né, tão longe. Então eu fui pesquisar cidades próximas, cidades relacionadas com a Escócia, e aí encontrei uma cidade que é realmente uma cidade que existe, fui procurar fotos a respeito dela, procurar pontos turísticos, e aí tudo isso foi criando o meu cenário. Depois do cenário, eu pesquisei muito também sobre as vestes, sobre os meios de locomoção, sobre como as pessoas se alimentavam, como as pessoas se sustentavam naquele período, e também sobre figuras que eram diferentes, porque os meus pais dessa história, vocês vão ver que eles fogem um pouco do normal, do que nós estamos acostumados a ler em romance de época. Então eu fui pesquisar sobre isso, sobre nomes, sobre títulos, sobre joias. E aí, gente, você começa a pesquisar sobre tudo, sobre flor, sobre o nome de uma construção em um jardim. Eu lembro até hoje, teve uma construção no jardim que é muito importante pra minha história, que eu tinha ela na minha cabeça, mas eu não sabia o nome da bendita. Eu fiquei uma tarde inteira na internet tentando procurar. E outra coisa, eu leio pra caramba esse gênero, gente. Então isso é uma coisa assim que, sabe, tipo, torna pra mim o cenário muito mais natural. Então, se vocês pegarem a minha vida como leitora de quase 800 livros lidos, gente, eu tenho, sei lá, 400 romances de época lidos. E claro, tem inspirações incríveis, né? Julia Quinn, a gente tem a Lisa Keplas, a gente tem a Sarah McLean, que é, tipo, sempre foi uma puta inspiração pra mim, a Mary Balong, e aí a Babi Sete aqui na Turma dos Nacionais. Então eu acho assim, sabe, é muito importante você ter inspirações, histórias que te toquem e você fala, putz, quero escrever uma história assim. Durante a pesquisa eu criei uma pasta no meu computador com referência da cidade, com referência da roupa da época, com referência do lugar, com referência dos personagens, como eu imaginava eles, da referência do cachorro que tem, dos cavalos, das carruagens. Eu criei uma referência sobre tudo. É muito bacana você ter, porque na hora que você vai descrever no livro, pra você, sabe, lembrar. E é muito, assim, gostoso também, porque eu ficava olhando a fotinha do cachorro e falava, ai, que fofinho! E aí escrevia sobre ele, sabe? E outra coisa que me ajudou muito, eu tenho um caderno de escrita. E aqui esse caderno, gente, vocês não vão conseguir ver, mas ele é dividido em... Como que eu dividi, né? Como pontos de atenção, tipo as palavras, ou as coisas que, os sentimentos que eu queria escrever, as cartas, a data das cartas. Eu tenho também ordem dos capítulos, então eu fiz toda uma ordem dos capítulos, tipo, o que acontecia em cada capítulo. Também tenho aqui os personagens, a descrição de todos os personagens. Tá bagunçado, tá, gente? Mas é porque você vai escrevendo na hora. E aí coloca aqui nome, sobrenome, título, cor dos olhos, cor dos cabelos, coloco tudo aqui pra manter certinho. Minhas metas de quantidade de palavras por dia. Assim, gente, eu acho que, apesar de eu colocar metas, eu não me prendia a elas, porque tinha dia que eu escrevia 10.000 palavras direto, eu digito rápido, sem parar. Agora, tinha dia que eu pelava pra escrever 2.000 palavras, então é muito do seu ritmo e sempre do dia que você tá. Também as músicas, né, porque tem uma playlist que eu usei pra escrever, que até hoje eu me arrepio reouvindo essas músicas. Fala que vai ter depois liberado no Ah, Spotify. é? Eu vou liberar no Spotify essa playlist pra vocês. Sim, eu até falo, tem uma vez que a gente tava ouvindo a playlist cozinhando, né, amor? E aí eu falava, ai, tô arrepiada. Ele, por quê? Porque eu lembro da cena escrevendo essa música. Então, assim, tem tudo aqui. Eu acho muito bacana você ter um caderninho de escrita pra você colocar, principalmente, quem são seus personagens, os fatos importantes que você não pode esquecer de colocar na história e a ordem dos capítulos. Gente, fazer uma, se eu não me engano, é uma escaleta, que é você estruturar a história, o que você quer que aconteça em cada capítulo, ou o que você quer que aconteça no começo, meio e fim. Isso te ajuda muito. Mas isso, gente, eu fiz só depois, tá? Eu comecei escrevendo, e aí eu cheguei no ponto da história que eu senti que eu precisava de um caderno pra me acompanhar. E aí eu fui pro caderno. E aí a pergunta, né? Todo mundo, de onde vem a inspiração? Gente, é o que eu falei no começo do vídeo. A inspiração é aquelas vozes, aquelas imagens que vêm na sua cabeça e você fala, nossa, como a minha imaginação é fértil. Não é fértil isso. Isso pode dar um livro, isso pode dar uma puta de uma história. Então vem tudo da minha cabeça, realmente, gente. E o meu maior momento de inspiração não é quando eu tô dormindo, não é quando eu tô trabalhando com outras coisas, é quando eu tô no banho. Tô tomando banho, gente, vinha umas ideias assim, sabe, doida, aí eu saía do banho e ia escrever no caderninho pra não esquecer. É o momento que mais me dá inspiração. Mas assim, é sempre você prestar atenção ao que sua mente tá falando, aquela imagem que você tá vendo, aquilo pode ser uma grande inspiração
pra sua história, pra qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Mas e quando essa inspiração não vem? Ou quando você tá escrevendo e parece estar bloqueado, e quando parece que as coisas não estão rendendo? Não força, não forçava mesmo. Talvez seja por isso que eu passei tanto dificuldade com o tempo, porque se eu não tava conseguindo escrever, eu não escrevia. Eu sou assim com tudo na minha vida, com leitura, com o YouTube. Se eu não tô bem, se eu não tô inspirada, eu não faço, porque vai ser uma mentira, não vai estar transmitindo a minha felicidade, o meu amor, a minha alegria. Então eu não faço. Então quando eu sumir no YouTube, você já sabe que quando eu tô sem tempo, eu não tô inspirada. Não faça as coisas forçadas, gente. Eu acho que, tipo, não rola, não é sincero, não é verdadeiro. Então, quando eu tava sem inspiração, eu fiz 2 coisas. Não, 3. Eu comia muito doce. Ficar real. Comi pra caramba, gente. Eu engordei muito nesse período. Muito bis, muito chocolate. E eu assistia séries. Tem uma série que eu terminei ela com o livro, que é uma série de época, só que ela é de 1900 e pouquinho e no Canadá, se eu não me engano, ou nos Estados Unidos, agora eu esqueci. Eu vou deixar o banner da série aqui. É uma série super fofa, muito gostosinha, com personagens super carismáticos e me ajudou nos momentos que eu não tava bem pra escrever e ao mesmo tempo, sabe, me dava aquela sensação de época e tudo mais, então me fez muito bem. E a terceira coisa, eu vi música. Ah, e uma coisa legal de falar é que, gente, às vezes a gente não escreve um livro direto, sabe? Tipo, eu escrevi o primeiro capítulo, escrevi o segundo capítulo, escrevi o terceiro capítulo. Chega no quarto capítulo, não tá indo. A sua mente te mostra uma coisa lá da frente. Você vai lá pro capítulo 12, escreve o capítulo 12, uma beleza, e depois volta. É muito bacana isso, sabe? Você vai escrevendo paralelo e depois junta tudo. E aí lê tudo, vê o que você quer reformular. Eu fiz várias cenas assim. E aí algumas curiosidades gerais que vocês perguntaram. Claro, gente, eu pretendo publicar muitos outros livros, se Deus quiser, esse é só o primeiro. Eu já tenho ideia para mais 2, então agora é só começar a escrever. Eu quero escrever o segundo ainda esse ano. 2, uma leitora perguntou se eu escrevo rápido. Eu digito muito rápido, gente. O meu maior problema é que, acostumada com um blog e escrever resenhas, eu estava com a mania de digitar um parágrafo, voltar para ler esse parágrafo, editar o parágrafo e aí ir pro próximo. Até que em alguns determinados momentos eu falei, para com isso, Paola. Eu escrevi uma paulada de palavras e depois voltava pra reler. Eu acho muito importante isso. Escreve primeiro, depois relê, tá? Não faça como eu, fique relendo toda hora, porque você acaba com o seu tempo. Quanto tempo eu escrevia por dia? Eu escrevo por dia. Quanto tempo eu estiver bem? Teve dia que eu escrevi, tipo, 8 horas por dia. Teve dia que eu escrevi 2 horas por dia. E às vezes eles renderam a mesma coisa. Então, assim, quanto tempo eu tinha disponível e quanto tempo estava rendendo. Que tem dia, meu, que você não quer parar de escrever. E uma pergunta de uma leitora que eu amei, foi muito importante ela ter feito. Que eu, como leio muito romance de época, como eu já li muito romance de época, se eu sentia que eu estava copiando outros autores. Gente, eu nunca senti que eu estava copiando, mas eu, por causa do blog, né, com o YouTube, eu precisava ler alguns romances de época pra resenhar. Eu queria ler, sabe? Queria resenhar pra vocês, queria indicar pra vocês e tava me fazendo mal. O último que eu li, eu acho que foi em outubro, mais ou menos, ou em novembro, que foi um da Babi 7 até. Depois disso eu parei de ler romance de época, porque eu tava me comparando. Então eu pegava o livro da Julia Quinn, que tem milhões de livros vendidos, que tem milhares de histórias, que é reconhecida no mundo inteiro, e eu ficava assim, meu livro não é assim. Mas meu livro não tem isso. Eu ficava me comparando com uma puta de uma autora, e pra quê? Aí eu falava assim, não, tipo, não vou ler mais, porque realmente estava me fazendo muito mal, no sentido de comparar. Eu ficava toda hora me comparando, e eu acho que pra mim foi muito importante naquele momento não ler nada, porque daí eu consegui focar na minha história e sem, sabe, essas cobranças bobas que a gente tem. Bom, gente, é isso. Esse vídeo já tá gigante aqui, o Manu acabou de falar pra mim, deu mais de meia hora. Mas espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha história, do meu processo de escrita. Espero que isso ajude vocês também a não ter medo de escrever, não ter medo de lutar pelos seus sonhos. Se você quer escrever, vai lá e escreva. Saiba também que é um processo muito difícil, mas que é extremamente reconfortante, recompensador e, sabe, não é glamuroso como a gente vê em muitos lugares. Eu lembro de várias cenas, assim, de eu chorando, de eu achando que não ia dar certo, de eu achando que eu não ia entregar em tempo, querendo desistir, mas ao mesmo tempo tudo isso valeu a pena, porque isso faz parte desse momento, sabe? Então
Não tenha medo, se joga mesmo. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado ali a escrita em si, mas depois você corrige, você recomeça de novo, e eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente aprende muito. Recomendo todo mundo que sonha com isso tentar, sabe? E agradeço também as pessoas que estiveram ao meu lado, a Editora Planeta, que, confiou muito em mim demais. A Crazy, a minha agente, a Alba maravilhosa, que acreditou muito quando eu não tava acreditando. Ela falou, cala a boca, menina! E eu precisava de uns cala-bocas, assim. Meus amigos, minha família, gente, minha família me apoiou muito, sem entender bolufas do que tava acontecendo. Meus pais, principalmente, não entendiam o que tava acontecendo, mas me ajudaram muito, muito, muito. Meu marido, gente, uma bênção de Deus na minha vida mesmo, porque vários momentos a gente precisou abrir mão de muitas coisas. Enfim, gente, vamos parar de falar, senão eu vou chorar aqui. Mas eu tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem de Volte para mim, amem, que vocês leiam, que vocês comprem, que vocês indiquem pros seus amigos. E eu tô chorando, que bosta! Ai, meu Deus do céu, que choradeira, Paulo, parece uma manteiga derretida. E é isso, não esquece de deixar o seu curtir, de deixar o seu comentário aqui e de continuar aí acompanhando o Livros Fuxicos. Não esqueçam que vocês também fazem parte disso, porque começar a ler, começar a falar de livro foi o que me trouxe até aqui. Sempre trocar ideias com vocês sobre romances de época foi o que me trouxe até aqui, então eu sou infinitamente grata a cada um de vocês. E é isso. Um super beijo e até mais. Tchau!